Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito do livro de Marcos, com a leitura do artigo de hoje. O missionário fracassado. Lições de perseverança e fé. Este artigo detalha como João Marcos superou desafios e se tornou um exemplo de redenção e crescimento espiritual. Explore lições valiosas e insights profundos sobre a vida cristã baseados em ensinamentos bíblicos, ideal para quem busca inspiração e fortalecimento na fé. Você já se sentiu como se tivesse falhado em uma missão importante, especialmente em sua caminhada espiritual? A história de João Marcos, um jovem missionário que inicialmente desistiu de sua missão, pode trazer valiosas lições de perseverança e fé. Vamos explorar essa narrativa e descobrir como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. João Marcos é apresentado no livro de Atos como filho de Maria, uma mulher abastada que apoiava a igreja e realizava reuniões de oração em sua casa, conforme o livro de Atos, capítulo 12, versículo 12. Atos é um livro que está no Novo Testamento. Embora ele não desempenhe um papel ativo na fuga de Pedro da prisão, sua introdução prepara o terreno para sua futura ligação com Barnabé e Saulo. A casa de Maria era um ponto de encontro importante para os primeiros cristãos, e isso mostra que João Marcos cresceu em um ambiente de fé e devoção. A história da fuga de Pedro é cheia de contraste e até um toque de humor, mas João Marcos não é mencionado como participante ativo. Isso pode indicar que ele ainda era jovem e inexperiente na época. No entanto, sua presença em um ambiente tão fervoroso e comprometido com a causa cristã certamente teve um impacto significativo em sua vida e formação espiritual. Essa introdução discreta de João Marcos no livro de Atos é um prelúdio para a sua participação mais ativa nas missões futuras. Ela nos mostra que, mesmo aqueles que começam de maneira modesta, podem ter um papel importante no plano de Deus, desde que estejam dispostos a aprender e crescer. Na primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, João Marcos é descrito como um auxiliar. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 5. Ele se junta a eles em sua jornada, mas a narrativa toma um rumo inesperado quando Marcos decide abandonar a missão e retornar a Jerusalém. Atos capítulo 13, versículo 13. Essa decisão abrupta e sem explicação detalhada levanta muitas questões sobre suas motivações e estado emocional. Ellen White, uma escritora cristã americana, sugere que Marcos foi dominado pelo medo e pelo desânimo, desistindo devido aos riscos e privações do caminho. Essa interpretação nos dá uma visão mais humana de João Marcos, mostrando que até mesmo os primeiros missionários enfrentavam dúvidas e desafios pessoais. A pressão e os perigos da missão podem ter sido demais para ele naquele momento, levando-o a recuar. A deserção de João Marcos teve consequências significativas. Paulo, conhecido por sua determinação e foco, ficou profundamente desapontado com a decisão de Marcos. Por outro lado, Barnabé, sempre o encorajador, viu potencial no jovem e estava disposto a lhe dar uma segunda chance. Essa divisão de opiniões entre Paulo e Barnabé destaca a importância de ter mentores compreensivos e pacientes em nossa jornada espiritual. A deserção de João Marcos causou uma divisão entre Paulo e Barnabé. Paulo teve uma opinião desfavorável sobre Marcos.
considerando sua desistência como uma falha grave. Ele acreditava que a missão exigia comprometimento total e não havia espaço para hesitação. Essa visão rígida de Paulo pode ser compreendida à luz de sua própria experiência de conversão e dedicação inabalável à causa de Cristo. Por outro lado, Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, se inclinava a desculpar Marcos devido à sua inexperiência. Ele via potencial no jovem e estava disposto a investir tempo e esforço para ajudá-lo a crescer. Barnabé acreditava que, com orientação e apoio adequados, Marcos poderia se tornar um obreiro valioso para Cristo. Essa abordagem compassiva de Barnabé nos ensina a importância de oferecer segundas chances e de acreditar no potencial das pessoas, mesmo quando elas falham. Anos mais tarde, a preocupação de Barnabé com João Marcos foi ricamente recompensada. Marcos se tornou sem reservas ao Senhor e a tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho em campos difíceis. Sob a bênção de Deus e a sábia orientação de Barnabé, ele se tornou um valoroso obreiro. Essa transformação de João Marcos é um testemunho poderoso de como a paciência e o encorajamento podem ajudar alguém a superar suas falhas e alcançar seu potencial. A história de João Marcos não termina com sua deserção. Ele eventualmente se redimiu e se tornou um colaborador valioso no ministério. Em suas cartas, Paulo menciona Marcos de maneira positiva, indicando que ele havia recuperado a confiança do apóstolo. Isso podemos encontrar no livro de Colossenses, capítulo 4, no verso 10, e em 2 Timóteo 4, verso 11. Essa mudança de atitude de Paulo em relação a Marcos mostra que ele reconheceu o crescimento e a maturidade do jovem missionário. A reeleição de João Marcos é um exemplo inspirador de como é possível superar falhas e desafios. Sua jornada nos ensina que, mesmo quando falhamos, Deus nos dá oportunidade de redenção e crescimento. O apoio de mentores como Barnabé e a disposição de Marcos para aprender a se dedicar novamente à missão foram cruciais para a sua transformação. Além disso, João Marcos é tradicionalmente identificado como o autor do Evangelho de Marcos, um dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento. Esse fato destaca ainda mais sua importância e contribuição para a fé cristã. Sua história nos lembra que Deus pode usar nossas falhas e fraquezas para realizar grandes coisas, desde que estejamos dispostos a nos submeter à sua vontade e buscar a sua orientação. A história de João Marcos nos oferece várias lições, muito valiosas por sinal, que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Primeiramente, ela nos ensina a importância da perseverança. Todos enfrentamos desafios e momentos de desânimo, mas é crucial não desistir. Assim como João Marcos, podemos encontrar forças para continuar a superar nossas dificuldades. Em segundo lugar, a história destaca a importância de ter mentores e apoiadores em nossa jornada espiritual. Barnabé desempenhou um papel vital na recuperação e crescimento de João Marcos. Da mesma forma, devemos buscar e valorizar aqueles que nos encorajam e nos ajudam a crescer em nossa fé. Por fim, a redenção de João Marcos nos lembra que nossas falhas não definem nosso futuro. Deus nos oferece oportunidade de redenção e crescimento, e podemos usar nossas experiências passadas para nos tornar mais fortes e mais dedicados à sua obra. Se você já se sentiu como um missionário fracassado, lembre-se de que Deus ainda pode usar você de maneiras
poderosas. Cada um dos que professam o nome de Cristo devem ser um obreiro zeloso e desinteressado, decidido a defender os princípios da justiça. Independentemente de nossa vocação como cristão, temos uma obra a fazer: tornar Cristo conhecido no mundo. Devemos ser missionários que tenham como alvo principal converter pessoas para Cristo. Essa missão não é apenas para pastores ou missionários de tempo integral, mas para todos os seguidores de Jesus. Deus confiou à sua igreja a obra de difundir a luz e disseminar a mensagem de seu amor. Nossa ocupação não consiste em condenar nem denunciar, mas em atrair, juntamente com Cristo, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Devemos encorajar as pessoas, atraí-las e assim ganhá-las para o Salvador. Se não tivermos esse interesse, se recusamos a Deus o serviço de nosso coração e vida, estamos roubando-lhe influência, tempo, dinheiro e esforço. Tempo, dinheiro e esforço. Deixando de beneficiar nossos semelhantes, roubamos a Deus a glória que fluiria para Ele por meio da conversão de pessoas. Só faço aqui um adendo. A conversão não é papel seu nem meu. Conversão é uma tarefa exclusiva do Espírito Santo. É Ele quem converte. Nossa função é fazer exatamente isso que eu estou fazendo. É mostrar o Evangelho para as pessoas. Fazer com que as pessoas entendam que Deus quer agir na vida delas. Elas tomam a decisão e o Espírito Santo faz a conversão. Eu não consigo converter nem a mim mesmo. Essa responsabilidade é um privilégio e uma honra. Ao nos unirmos a Cristo na obra da salvação, experimentamos a alegria de ver vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Além disso, nosso próprio crescimento espiritual é fornecido à medida que nos dedicamos ao serviço de Deus. A história de João Marcos nos lembra que, mesmo quando enfrentamos desafios e falhas, podemos continuar a servir e fazer a diferença no reino de Deus. Os que desejam trabalhar para Deus devem começar em sua família, na vizinhança, entre os amigos. Encontrarão ali um bom campo de trabalho. Essa obra missionária é uma prova que lhes revela a capacidade ou a inabilidade para servir em uma esfera mais ampla. Muitas vezes pensamos que o trabalho missionário deve ser realizado em terras distantes, mas a verdade é que a nossa missão começa em casa. Ao compartilhar o amor de Cristo com nossos familiares e amigos, estamos plantando semente que podem crescer e dar frutos abundantes. Essas interações diárias são oportunidades para demonstrar graça, compaixão de Deus de maneira prática e tangível. Além disso, ao começar em casa, estamos construindo uma base sólida para um serviço mais amplo no futuro. A história de João Marcos nos mostra que todos têm um papel a desempenhar na obra de Deus. Independentemente de onde estejam, sua jornada de redenção e crescimento é um lembrete poderoso de que Deus pode usar cada um de nós para realizar sua vontade, desde que estejamos dispostos a começar ou estamos a começar onde estamos e a confiar em sua orientação. Eu vou dar uma paradinha aqui no nosso estudo para convidar vocês que aqui no nosso portal, no nosso site, encheusolhos.com.br, nós temos cursos bíblicos que a gente estuda capítulo por capítulo, versículo por versículo, e você pode acessá-los. Eles são completamente gratuitos. Você só precisa acessar o site, fazer um pequeno cadastro, escolher o curso que você quer e iniciar os estudos. Tem um farto material, ainda estou desenvolvendo ainda os vídeos, mas já tem muito material lá
escrito e que você pode aproveitar. O livro de Gênesis e também o livro de Apocalipse. E eu ficaria muito feliz se você contribuísse com esse ministério, tá? Basta você clicar nesse botãozinho aqui, doar agora, e você pode fazer um Pix. Claro que aqui também na nossa descrição a gente também tem um link que aponta para o local onde você pode também fazer a contribuição. Sinta-se livre. Pela graça de Deus, eu quero oferecer sempre este conteúdo a você todos os dias. O valor da cruz. Cristo. E este crucificado deve tornar-se o assunto de nossos pensamentos e despertar as mais profundas emoções de nosso coração. Os verdadeiros seguidores de Cristo reconhecerão a grande salvação que ele efetuou por eles e irão segui-los para onde quer que ele os conduzir. Considerarão um privilégio levar qualquer fardo que Cristo colocar sobre eles. Lembrando, isso me vem à mente agora, que o fardo de Cristo é leve. Muito leve. Ele pega o meu fardo e coloca sobre os ombros dele, ele pega o teu fardo, coloca sobre os ombros dele e ele pega o fardo dele e entrega para você e para mim. E o fardo dele é leve. Que posição de responsabilidade unir-se com o Redentor do mundo na salvação de seres humanos. Né? Isso é um privilégio. Essa obra requer abnegação, sacrifício, benevolência, perseverança, coragem e fé. A cruz é o símbolo supremo do amor e do sacrifício de Deus por nós. E é através dela que encontramos nosso propósito e missão. Ao refletirmos sobre o valor da cruz, somos inspirados a viver vidas de serviço e dedicação. A história de João Marcos nos lembra que, mesmo quando falhamos, a cruz nos oferece redenção e uma nova oportunidade de servir. Que possamos seguir o exemplo de Cristo e nos dedicar à obra de salvação com todo o nosso coração. A história de João Marcos é um poderoso testemunho de redenção e perseverança. Sua jornada de fracasso e eventual redenção nos ensina que, mesmo quando falhamos, Deus nos oferece novas oportunidades para crescer e servir. Que possamos aprender com seu exemplo e nos dedicar à missão de tornar Cristo conhecido ao mundo. E se você se sente inspirado por essa história, convidamos você a visitar o nosso site, encherosolhos.com.br, o link está aqui na descrição, e se juntar a nós em nossa missão. Curta, não esquece de curtir, né, de compartilhar este vídeo, para que mais pessoas possam ser encorajadas e fortalecidas em sua caminhada espiritual. E também contribuir. Eu seria muito grato, né, através de uma doação, por meio do EnvioPix. Podemos fazer a diferença e encher os olhos do mundo com a luz de Cristo. Detalhe. Quando você terminar esse vídeo aqui, eu te convido você ao nosso site, porque lá nós também temos um guia de estudo, onde você vai se aprofundar mais ainda naquilo que você assistiu agora. Tá? Nós resumimos, a gente separa os textos bíblicos, aí você vai poder muito bem ir na sua Bíblia e fazer sua consulta, ver quais são os versos que nós citamos. Nós citamos Atos 12, 12, Atos 13, de 1 a 5, Atos 13, 3, Colossenses, capítulo 4, verso 10, 2 Timóteo 4, verso 11. Nós discutimos alguns pontos. Que pontos foram esses? Introdução de João Marcos, crescimento em um ambiente de fé e devoção, a primeira viagem missionária, a participação inicial e deserção de João Marcos. Nós tiramos também lições de perseverança, conflito entre Paulo e Barnabé, devido à deserção de João Marcos, a redenção de João Marcos, reconquista da confiança de Paulo e contribuição valiosa ao ministério, aplicação em nossas vidas, a importância da perseverança e início da missão em casa. Eu faço agora algumas perguntas para consideração. Você pode respondê-las aqui nos nossos comentários aqui no YouTube. Como você lida com o sentimento de falha em sua jornada espiritual?
O que podemos aprender da transformação de João Marcos? Como podemos aplicar as lições de perseverança e fé em nossas vidas diárias? Temos um mapa mental, uma reflexão. A história de João Marcos nos ensina que, mesmo quando falhamos, Deus nos oferece nossas oportunidades para crescer e servir, que possamos aprender com o exemplo e nos dedicar à missão de tornar Cristo conhecido ao mundo. Eu faço algumas referências de livros e eu deixo com você o seguinte pensamento. A missão começa em casa. Antes de pensar em missões distantes, olhe ao seu redor e veja como você pode ser um missionário em sua própria família, vizinhança e entre amigos. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.